Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 34, em aditamento, em que o senhor Humberto de Campos está contrapondo uma colocação de um irmão em relação às comunicações de índios, africanos, nas reuniões mediúnicas, uma vez isso sendo necessário. Então ele está questionando e o senhor Humberto de Campos está refutando essa colocação desse irmão, tá bom? Nós vamos ouvir uma música do professor Valdeir, que irá cantar pra gente. Logo depois a nossa irmã Claudinha, filha da Maroca, irá fazer a nossa prece de gratidão. Essa vida é passageiro. Tem coisas que só o amor pode ensinar. Tem coisas que deixamos nesta terra e tem outras que aprendemos para levar. São lutas que de verdade são só nossas, batalhas que aceitamos antes de vir, são as contas dos nossos erros do passado, sementes novas para colher lá no porvir. Olha como é bela a justiça, meu amigo, a colheita é daquilo que plantou. Pense nisso ao jogar as suas novas sementes. Mude agora, se ainda não semeou. Hoje eu olho para trás e ainda penso quanto tempo nessa vida eu já perdi, mas o Cristo nos ensina, segue adiante, se aceite, se perdoe, volte a sorrir. Destino é você quem sempre escolhe a verdade. Tu já sabes da lição. Cada um tem o seu tempo e amadurece. Cedo ou tarde, quando chama o coração. Olha como é bela a justiça, meu amigo, a colheita é daquilo que plantou. Pense nisso ao jogar as suas novas sementes. Mude agora, se ainda não semeou. Mestre Jesus, o caminho que escolhemos leva a Ti. O caminho que escolhemos, Mestre, é Te ouvir. O caminho que escolhemos é estar muito mais próximo do Teu ensinamento, do Teu Evangelho. E o coração, o nosso coração, chama
sente falta, sente saudade, Mestre, da Tua palavra, da Tua misericórdia, da Tua luz. Que nós possamos, Mestre, a cada ensinamento, a cada estudo, a cada novo capítulo estudado, que nós possamos, Senhor, transformar a nossa vida. Que o aditamento, hoje trazido por Humberto de Campos, sensibilize o nosso espírito, o nosso coração e a nossa mente para os nossos irmãos, que muitas vezes colocamos como diferentes de nós. Que a empatia, que vem do amor, que vem da misericórdia, possa nos colocar no lugar ou próximo dos nossos irmãos, que muitos tratam como diferentes. Que nós possamos, Senhor, na diversidade dos nossos irmãos indígenas, quilombolas, negros, seja de qualquer origem, a fé que cada um carrega possa iluminar, Senhor, a nossa jornada também. Porque a fé vem de Ti, a ligação vem de Ti, a conexão vem de Ti, Mestre. E que nós possamos, Senhor, nos olharmos como irmãos, pertencentes à mesma família, a família universal. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Então vamos nós darmos continuidade ao nosso estudo. Pergunta-me ainda você, como interpretar as entidades reconhecidamente perversas, que comparecem, por vezes, no círculo de manifestações dos antigos escravos desencarnados em solo brasileiro? De acordo com a lógica, acreditamos que são criaturas tão detestáveis e infelizes como as entidades dos brancos reconhecidamente pervertidos, que se transformam, por vezes, em monstruosos demônios, perseguindo e obsidiando inteligências frágeis e mentes vacilantes. Então aqui ele colocou todo mundo no mesmo degrau. Ultimando, ou seja, finalizando as indagações, você exclama e interroga: compreendo a responsabilidade, mas como extinguir o mal? Sim, as nossas responsabilidades morais nesse setor da evolução coletiva são bem graves e não podemos desdenhá-las. Voltamos às primeiras afirmativas destas humildes considerações suplementares. Tomamos a liberdade de personificar o, entre aspas, Estado, no sistema doutrinário do Espiritismo cristão, classificando as manifestações diversas do Espiritismo fenomênico como, entre aspas, zonas educativas. Supõe você que a abolição terminou em 13 de maio de 1888? A grande resolução da princesa admirável atingiu os, entre aspas, escravos físicos? Continuando-se aqui o serviço de libertação dos, entre aspas, cativos espirituais. E aí ele vem falando algumas personalidades envolvidas na abolição, e como ele bem bate aqui, de 1888, mas nós sabemos que o fato dela ter assinado e ter promovido a liberdade, isso não cessou, como ele diz, continua também no mundo espiritual. José do Patrocínio. A nossa irmã Aramita irá trazer as biografias, porque ele traz uma sequência aqui de abolicionistas. José Carlos do Patrocínio nasceu em 9 de outubro de 1853 e desencarnou em 29 de janeiro de 1905, aos 51 anos, farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político. Ele era filho do padre com uma escrava de 15 anos. Luiz Gama. Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Nasceu em 21 de agosto de 1830
e desencarnou em 24 de agosto de 1882, aos 52 anos. A mãe dele era uma negra livre e o pai era branco, um fidalgo português. Foi feito escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos. Advogado, orador, jornalista e escritor, e o patrono da abolição da escravidão do Brasil, autodidata, um dos expoentes do romantismo, e ele ajudou na libertação de mais de 500 pessoas escravizadas. Muito bem. O Antônio Bento, Aramita? Antônio Bento de Souza e Castro nasceu em 17 de fevereiro de 1843 e desencarnou em 8 de dezembro de 1898, aos 55 anos, promotor público, juiz e abolicionista. Muito bem. Castro Alves? Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847 e desencarnou em 6 de julho de 1871, aos 24 anos. Escritor, poeta, ele era conhecido como poeta dos escravos. Muito bem. E baiano, né? André Rebouças, também negro, né? André Pinto Rebouças nasceu em 13 de janeiro de 1838 e desencarnou em 9 de maio de 1888, aos 60 anos. Engenheiro, inventor, abolicionista, negro, e ele é tão importante que ele tem no Rio de Janeiro o túnel Rebouças em homenagem a ele. Joaquim Nabuco? Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu em 19 de agosto de 1849 e desencarnou em 17 de janeiro de 1910, aos 60 anos. Político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista. Nasceu em Recife, né? E desencarnou em Washington, né? 1910, né? Quem mais nós temos aqui? Joaquim Nabuco prossegue na jornada redentora. Então, todos esses irmãos envolvidos no processo da abolição da escravidão no nosso país continuam trabalhando no mundo espiritual. Então, as pessoas não deixam de existir, continuam suas lutas, né? A princesa Isabel? Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga nasceu em 29 de junho de 1846 e desencarnou em 14 de novembro de 1921, aos 75 anos. Filha de Dom Pedro II, cognominada a Redentora, assinou a Lei do Ventre Livre em 1871 e a Lei Áurea em 1888. Ela nasceu no Rio de Janeiro e desencarnou na França, né? A princesa Isabel não considera o movimento terminado e continua também servindo a grande causa, desatando os grilhões da ignorância e acendendo novas luzes na esfera que você chegará em futuro próximo. Observo que em sua pergunta derradeira você mostra o desejo de receber um roteiro de serviço. A propósito, comunico-lhe que levei suas considerações e indagações ao conhecimento de um dos espíritos mais belos que militaram na campanha abolicionista do Brasil. E essa criatura generosa deu-me a resposta sábia, que transmito a você sem omitir uma só palavra. Diga aos nossos companheiros do espiritismo cristão no Brasil que eles receberam de Jesus um sagrado depósito, qual o de associar o Evangelho da Redenção às conquistas científicas, filosóficas e religiosas da humanidade. Insista para que aproveitem a gloriosa oportunidade em obras de amor. Que eles nos ajudem no benemérito serviço de educação e libertação daqueles a quem tanto devemos. E a quem nós tanto devemos? Aos negros. Lembra que é uma dívida, e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele coloca o débito coletivo, né? Que o Brasil
adquiriu. E também com a guerra do Paraguai, né? Mas ouça, avise-os para não se aproximarem dos nossos benfeitores humildes, como catedráticos orgulhosos e envaidecidos, e sim como irmãos verdadeiramente interessados no bem, né? Que é a soberba da pseudo certificado acadêmico, né? E, sobretudo, diga-lhes que também nós estamos empenhados na mesma luta pela iluminação espiritual, mas que, ao ensinarmos a Pai Mateus e Mãe Ambrósia as lições acerca das leis de Kepler, nós vamos já falar a biografia, porque também está na nota de rodapé dos livros de vocês, o meu é mais antigo, não está, mas a Carlinha, a Mita e a Carlinha irão trazer aqui para a gente. Dos movimentos de Brown e das ondas de Marconi mesmo? Marconi. E das ondas de Marconi, aprendemos com eles, por nossa vez, as lições de humildade, devotamento e renúncia, nas quais já se diplomaram, desde muito, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos conhecer um pouquinho aí do Johannes Kepler. Para as leis de Kepler, a roda de rodapé é Leis do Movimento dos Planetas, descobertas por Johannes Kepler, que nasceu em 1571, desencarnou em 1630, astrônomo alemão. Os movimentos de Brown são chamados movimentos brownianos, movimento desordenado em zigue-zagues que se observa em partículas muito pequenas suspensas em ondas de Marconi. E ondas de Marconi, Guglielmo Marconi, que nasceu em 1874 e desencarnou em 1937, físico e inventor italiano. A invenção do Guglielmo Marconi é a invenção e desenvolvimento do rádio. Telegrafia também, né? Prático de telegrafia sem fios. Gente, assim nós conseguimos finalizar mais um capítulo em que, de forma muito direta, né, foi até algumas vezes bem duro mesmo, o senhor Humberto de Campos, em relação a essas preocupações. Então, quando nós estamos em reunião mediúnica, devemos atender a todos que chegam, independente de qualquer situação. Tá? Às vezes nós temos espíritos que estão aprisionados psiquicamente há 300, 400, 500, 600 anos atrás, né? Então, o que importa realmente é atendermos, não é verdade? Foi bom, gente, esse capítulo? Deu para darmos uma volta na história novamente, né? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes. E se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, nós vamos entrar no capítulo 35 e titulado Retirou-se Ele Só. Essa citação aqui do nosso querido Humberto de Campos vai estar nos 4 evangelhos, Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 56. Também estará no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 10 a 17. Aqui, nós iremos conversar nesse capítulo exatamente naquele momento em que Jesus multiplica os pães e os peixes. Muito bonito o capítulo 35. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todos esses irmãos envolvidos no processo da abolição da escravidão no nosso país continuam trabalhando no mundo espiritual. Então as pessoas não deixam de existir, continuam suas lutas, né? Quando nós estamos em reunião mediúnica, devemos atender a todos que chegam, independente de qualquer situação.
Tá? Às vezes nós temos espíritos que estão aprisionados psiquicamente há 300, 400, 500, 600 anos atrás, né? Então, o que importa realmente é atendermos, não é verdade? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Muita gratidão aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.